Olá pessoal, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal A Ciência Química. Eu sou Elon, professor de Química, e hoje a gente vai falar sobre nomenclatura de compostos orgânicos ramificados. Você sabe como faz isso? Então fique aí que vamos começar a aula. Antes de começar a aula, eu quero fazer algumas observações. Essa aula vai ser um pouco extensa, então aqui na linha do tempo vai ter as regiões. Ela está dividida em 3 partes. Vamos falar primeiro de ramificações, depois de cadeia principal e por último vamos dar nome efetivamente aos compostos orgânicos ramificados. E antes da aula começar, também eu já peço que você se inscreva no canal, dê o like e compartilhe esse conteúdo. Então vamos para a aula. Ramificações. O que são as ramificações? São pedaços que saem da cadeia carbônica, como nessa cadeia carbônica apresentada aqui a vocês. Notem que existem grupos, aqui destacado em azul, saindo dessa cadeia principal. Existem 3 pedaços aqui, ó. Esse primeiro, estou circulando aqui, né? Esses 3 pedaços saindo aqui, ó, são ramificações da cadeia. Então eles são chamados de grupos substituintes ou simplesmente grupos orgânicos. Aqui uma outra forma de se representar, né? A cadeia carbônica, a mesma que eu apresentei anteriormente, só que agora sendo representada pela estrutura de linhas. Então, a primeira coisa que vou falar aqui com vocês são as principais ramificações. Não vou falar de todas. Vou falar de ramificações com 1, 2, 3 e 4 carbonos. Aqui, as mais simples é a de com 1 e 2 carbonos. Se tem um carbono, existe o prefixo met. Lembra da aula anterior, né? E para indicar que é uma ramificação, a gente coloca aqui o termo il ou ila no final. Então, essa ramificação se chama metil ou metila. E essa segunda aqui, ó, que possui 2 carbonos, o prefixo é et. E para indicar que é uma ramificação, no final desse et vai o il, indicando que é um etil. Uma observação aqui: o metil e o etil não são substâncias, são pedaços de uma molécula. Tudo bem? Vamos lá para a próxima, para 3 e 4 carbonos. À medida que a gente vai aumentando a cadeia carbônica, vai aumentando também as possibilidades de conexões. Olha aqui, com 3 carbonos, essa ramificação pode estar conectada à cadeia principal por esse carbono aqui do início, que eu estou circulando, por essa ligação. Ou se conectasse por essa outra extremidade aqui também seria a mesma coisa. O prefixo para 3 carbonos é prop. E para indicar que é uma ramificação, a gente coloca o il aqui no final. Pode ser il ou ila. Aqui nessa aula eu vou usar só a terminação il, mas tanto faz. Pode ser propil ou propila, metil ou metila, etil ou etila, e assim por diante. Então, com 3 carbonos, pode conectar aqui a esse carbono do início da cadeia, mas também posso conectar por esse carbono aqui do meio. Note que quando a gente conecta aqui por esse carbono do meio, ficam então 2 partes iguais. É uma ramificação simétrica. Então, por causa dessas 2 partes iguais, usa o prefixo iso aqui no início, iso. E no final o il. Então essa ramificação aqui é o isopropil, para diferenciar do propil. Nas ramificações com 4 carbonos, existem um maior número de possibilidades. Posso conectar aqui essa ramificação por esse carbono da extremidade ou por esses carbonos aqui do meio. Se eu conecto por esse carbono da extremidade, ele vai se chamar
butil. But é o prefixo para 4 carbonos. Então, todos esses com 4 carbonos vão ter esse but no nome. E de onde apareceu esse sec aqui, ó? Porque ele está conectado à cadeia principal a esse carbono aqui, ó, destacado em verde. E dentro da ramificação, esse carbono destacado em verde aqui, ó, é secundário. Então esse sec aqui vem de secundário. Existem mais essas duas outras possibilidades aqui, ó. O butil conectado a esse carbono aqui do início, mas a cadeia se divide em duas outras partes iguais. Essas partes iguais aqui, ó, destacado em verde. Então, por isso, ele é chamado de isobutil. E por último, quando essa ramificação se conecta à cadeia carbônica principal, por esse carbono aqui, ó, que é terciário. Dentro da ramificação, esse carbono é terciário. Então, ele é chamado de terc-butil. Essas foram as principais ramificações que vamos precisar para dar nome aos compostos que vamos ver daqui a pouco. Nessa segunda parte da aula, vamos falar sobre a cadeia carbônica principal. Atenção, se você não entendeu essa primeira parte, volta aí um pouquinho do vídeo e assiste novamente. E vamos lá, para a gente aprender a dar nome a esses compostos. Cadeia carbônica principal. Não é a mesma coisa que cadeia carbônica. Cadeia carbônica engloba todos os átomos do composto orgânico. A cadeia principal contém a maior parte dos carbonos, englobando ligação dupla ou ligação tripla, se tiver. Nesse caso aqui, ó, temos aqui essa cadeia carbônica em azul e a cadeia carbônica principal é essa em vermelha. E esse carbono aqui pendurado é a ramificação. Então aqui vamos falar da maneira como selecionar a cadeia carbônica principal. Temos que escolher a que contém o maior número de carbonos. Como exemplo aqui, ó, por que não esse pedaço aqui, ó, ser considerado ramificação? Porque esse outro pedaço aqui é menor. Então, o pedaço menor aqui da cadeia principal é considerado a ramificação. E como está destacado aqui em vermelho está a cadeia principal. E aqui em azul é a ramificação da cadeia carbônica. Geralmente vemos que a cadeia carbônica está na horizontal, mas isso nem sempre acontece. Como esse exemplo aqui, ó, o maior número de carbonos não vai estar na horizontal. Vai ser essa cadeia que eu estou circulando aqui, ó. Engloba o maior número de carbonos. E o que está fora dessa cadeia carbônica que eu acabei de circular aqui são as ramificações. Só para conferir, na linha horizontal teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Nessa cadeia que eu circulei, temos 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. E o restante são as ramificações. Então a cadeia carbônica principal não é necessariamente a que está na horizontal, e sim a cadeia carbônica que engloba o maior número de átomos de carbono. Então aqui ela está destacada em vermelho, né? Agora, existem algumas cadeias que coincidem no número de carbonos. Como que a gente vai decidir? 3 opções que a gente escolhe, sempre vai existir 5 carbonos na cadeia carbônica. Por exemplo, nesse aqui de baixo, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5. E aqui tem 1, 2, 3 ramificações nesse composto aqui. Já nessa outra aqui, ó, de cima, tem 1, 2, 3, 4 ramificações. Vou anotar aqui. E nessa última aqui de baixo, tem uma ramificação, destacada aqui em preto, 2 ramificações. Vou anotar aqui. E todas elas, na cadeia principal, tem 5 carbonos. A gente, então,
vai escolher a que é mais ramificada. A cadeia principal vai ser a que possui maior número de ramificações. Então, a correta é essa aqui. Vamos aqui para o próximo caso. Pode existir cadeias carbônicas equivalentes. A gente pode escolher, não vai fazer diferença se eu escolher uma ou outra cadeia carbônica. Geralmente aqui é quando existe num segundo carbono da cadeia uma ramificação. Esses dois aqui, eu posso escolher tanto esse de cima como esse aqui de baixo para fazer parte da cadeia principal. Então, essas duas opções aqui embaixo estão corretas. Eu posso selecionar qualquer uma dessas aí para ser a cadeia principal. E, consequentemente, a outra opção vai ser a ramificação. Agora, quando aparece ligação dupla, essa ligação dupla ou ligação tripla tem que fazer parte da cadeia principal, como é o caso aqui, o maior número de carbonos a sequência, né, com maior número de carbonos é essa aqui, indicado no primeiro composto. E aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Porém, essa sequência de 5 carbonos não está englobando a ligação dupla. Então, essa primeira não pode ser a cadeia principal. Tem que ser uma dessas outras duas aqui, englobando a ligação dupla. Qual que a gente vai escolher? Essa segunda aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E essa terceira tem 1, 2, 3, 4 carbonos também. Então, essa estrutura 2 e essa estrutura 3 aqui são equivalentes. Qualquer uma delas é a forma correta da cadeia principal. Então, agora, vamos para a terceira parte da aula. Dar nome efetivamente a esses compostos orgânicos. Lembra da aula passada? Como era feito a nomenclatura de compostos sem ramificações. Como que é feito? Existem 3 partes, tem o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo está relacionado ao número de carbonos da cadeia, o infixo está relacionado ao tipo de ligação que está na estrutura, se tem ligação somente ligações simples, ligação dupla ou ligação tripla. E o sufixo está relacionado à função orgânica, se é um hidrocarboneto, se é um álcool. Aqui isso permanece, só que a gente acrescenta no início do nome o nome da ramificação. Então fazemos essa composição do nome do composto. Temos aqui então os nomes dos termos, né? Aqui os nomes das ramificações. Se tem um carbono, vai ser metil. Se tem 2, é etil. Se tem 3 carbonos, pode ser propil ou isopropil. Se tem 4 carbonos, aí temos 4 possibilidades. Então, hoje vamos trabalhar aqui com essas possibilidades de ramificação. E os prefixos são os mesmos que vimos na aula anterior. O infixo também é o mesmo e o sufixo a mesma coisa. Vamos seguir uma sequência para a gente resolver essas questões. Selecionar a cadeia carbônica principal. Número 2 é numerar essa cadeia carbônica principal. Terceiro, dar nome aos pedaços, dar nome às ramificações e dar nome também à cadeia principal. E o último passo, o quarto passo, vamos fazer essa composição desses nomes. Vamos pegar esses pedacinhos e colocar no local correto. E vamos ver nos exemplos aqui a maneira correta de organizar esses nomes. Então vamos lá para os exemplos. Vamos aprender já exercitando. Então esse primeiro exemplo aqui, vou circular, seguir aquele espaço, né? A primeira coisa é selecionar a cadeia carbônica principal. Aqui eu vou selecionar essa cadeia carbônica na horizontal, mas eu poderia selecionar esse carbono aqui de cima como cadeia principal. Mas vou selecionar dessa maneira, porque aqui existem estruturas equivalentes. E aqui é uma ramificação. Agora, numerar.
a gente vai numerar começando da extremidade mais próxima da ramificação. Então, o carbono de número 1 vai ser esse. Esse é o carbono 1, esse é o 2, aqui é o 3, 4, 5. Então, o termo para 5 carbonos é pente. Pente. Tem só ligações simples, é o AN e é um hidrocarboneto, termina com O. Então a cadeia principal é pentano. Tem essa ramificação aqui no carbono 2. Essa ramificação no carbono 2. E ela possui um carbono. Então ela se chama metil. 2-metil. Então o nome do composto vai ser, vamos fazer agora essa composição. Primeiro vem a ramificação e depois aqueles outros termos. Então o nome do composto é o 2. Um hífen separa o número da palavra, 2-metil. Outro hífen separa uma palavra de outra palavra, então é 2-metil pentano. Pentano. Ok, vamos para o último aqui vamos aqui para o próximo, né? O 2. A cadeia principal é essa aqui. Vamos numerar. Aqui é o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Ah, poderia ser do lado contrário a numeração? Poderia, porque essa molécula aqui é simétrica. Então, tanto faz o lado que eu começo a numerar. E tem uma ramificação aqui. Então, o nome desses pedaços, vamos dar nome. A cadeia principal com 5 carbonos é o pente. Tem ligação simples somente a hidrocarboneto. Então, é o pentano. Pentano. A ramificação possui um carbono e ela está no carbono 3. Então, é o 3-metil. Pronto. Então, o nome desse composto aqui, começo pela ramificação, 3-metil. Separando um nome do outro, eu uso um hífen e coloco pentano. Pronto. Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui, ó, selecionar cadeia principal. Vou usar a caneta azul aqui, ó, para selecionar a cadeia principal. Vamos numerar. Eu começo numerando do carbono mais próximo da ramificação. Então, esse aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui está a ramificação. Vamos dar nome aos pedaços. Aqui, essa cadeia principal é o 6, é o X. Só tem ligação simples, então é o hexan. E é um hidrocarboneto, termina com O. E a ramificação aqui tem um carbono e está no carbono 3. Então é o 3-metil. O nome do composto vai ser, então, começando pela ramificação, 3-metil, tracinho, hífen, né? Hexano. E vamos para esse próximo aqui. Então, aqui, selecionei a cadeia principal desse exemplo e note que ela tem duas ramificações. Essas duas ramificações têm só um carbono. Então, a ramificação se chama metil. Mas antes de dar o nome, a gente tem que numerar, né? A numeração é pelo carbono mais próximo à ramificação. Então, esse é o carbono 1. Aqui é o 2, aqui é o 3, 4 e esse é o 5. Então, agora sim, a cadeia principal é o pentano. Pente, né, de 5, pentano. Aqui o metil está no carbono 2, então esse é o 2-metil. Metil. Esse de baixo aqui é o 3-metil. Metil. Agora vamos fazer a composição. Note que aqui tem duas ramificações. Eu vou ter que colocar um 2, 3
que é indicando a posição dessas ramificações, e são duas ramificações metil. Então eu coloco um tracinho de metil. É necessário colocar esse di para indicar que são dois. O 2 e o 3 para indicar a posição do metil. E o nome da cadeia principal, que é o pentano. Pentano. Então, o nome desse composto, 2,3-dimetilpentano. Observação aqui, ó, vírgula separa números. Hífen separa número da palavra e também a palavra, que eu inclusive esqueci, ó, aqui entre o metil e o pentano tem que ter um hífen. Vamos lá para o próximo. Aqui vou selecionar a cadeia principal e vai sobrar duas ramificações aqui, ó, no mesmo carbono. Vamos numerar aqui. Esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2, 3, 4, 5. A cadeia principal, então, é o pentano também. Pentano. E tem duas ramificações aqui, ó, no carbono 2. As duas se chamam, então, 2-metil. Vamos compor esse nome, colocando primeiro a ramificação. Não são duas ramificações no carbono 2? Então a gente precisa colocar 2,2, hífen, preciso inserir o dimetil, hífen, pentano. Então o nome desse composto, 2,2-dimetilpentano. Vamos para esse próximo aqui, ó, selecionar a cadeia carbônica principal, numerar 1, 2, 3, 4, dar nome aos pedaços, aqui é o 2-metil, 2-metil, 2. E aqui é o 3-metil. E o nome da cadeia principal para 4 carbonos, met, et, prop, but, é o butano, porque é um hidrocarboneto, butano. E tem somente ligação simples. Então o nome vai ser a composição. 2, menor número primeiro, 2,3, hífen dimetil. Dimetil, hífen butano. Então o nome do composto, 2,3-dimetilbutano. Próximo exemplo. Essa cadeia aqui é um pouco maior, como a gente já havia dito, não precisa ser a cadeia na horizontal. Então, a cadeia que engloba mais carbonos é essa que eu estou circulando aqui. Vou numerar aqui essa cadeia. Vamos começar a numerar pelo lado mais próximo à ramificação. Então, esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a cadeia principal aqui é o octano. Octano. É um hidrocarboneto somente com ligações simples. É um hidrocarboneto saturado. Possui duas ramificações. O metil no carbono 3, 3-metil. E aqui tem o etil no carbono de número 5, 5-etil. Agora, vamos juntar esse nome, colocando a ramificação primeiro, mas temos duas ramificações aqui. Qual que eu coloco primeiro? A gente organiza em ordem alfabética. No caso, temos o et e o metil. O E vem primeiro. Então, o nome vai ser 5-etil traço 3
traço, metil, hífen, octano. Octano. Então, esse é o nome do composto. 5-etil, 3-metil, octano. Deixa eu arrumar esse O aqui. Ok, vamos para esse próximo aqui, ó, o 2. Cadeia principal selecionada. Poderia ir ali para baixo, mas existem aqui cadeias equivalentes. Vamos numerar, começar a numeração do carbono mais próximo à ramificação. Então, esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, 3, 4, 5. Cadeia principal é pentano. Pentano. Existem ramificações aqui, ó. 1, 2, 3 ramificações metil no carbono 2 e 3. Então, vamos colocar, dá nome, vai ficar sendo o 2,2,3, são 3 metil, então eu coloco o prefixo aqui, tri, para indicar 3, trimetil, trimetil, hífen, pentano, pentano. Então, o nome desse composto é o 2,2,3 trimetil pentano. Então, aqui, quando tem um metil, não precisa colocar nada. Se tem 2, a gente coloca o di. Se tem 3, coloca o tri. Vamos para o próximo. Mais exercício. Tá vendo aqui que são vários detalhezinhos que, se a gente colocar a regra toda de uma vez, fica difícil memorizar, mas com exercício isso facilita. Vamos lá para mais um exemplo aqui, ó, com várias ramificações. Primeira coisa, circular, cadeia carbônica principal. Seleciono aqui, né, vou numerar a numeração pelo lado mais próximo à ramificação. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É um hidrocarboneto saturado, então é o octano, o nome da cadeia principal. Aqui temos 2-metil e também tem essa ramificação aqui, ó, que é o que tem 2, 3 carbonos. Para 3 carbonos é o met, et, prop. É o prop. Então esse aqui é o isopropil, o nome dessa ramificação. Então, temos aqui um metil no carbono 3, um metil no carbono 4, e aqui temos o isopropil no carbono 5. Isopropil. Então, o nome dessa ramificação aqui, ó, é o metil no carbono 3, essa aqui é o 4-metil, que está no carbono 4, e o isopropil. A ordem dessas ramificações será em ordem alfabética. O di, o tri, não entra na hora de decidir qual vem primeiro. O que leva em consideração é o M de metil, o I de isopropil também. Então, o I de isopropil vem primeiro. Então, o nome do composto vai ser 5-hífen isopropil, hífen 3,4 hífen dimetil, e o nome da cadeia principal, separando aqui com um hífen. Então, faltando aqui o octano. Octano. Então, o nome desse composto é o 5-isopropil 3,4-dimetil octano. Nome bonito, hein? Então, mais um exercício aqui, ó. Para ficar claro essa sequência de ordem alfabética. Selecionar a cadeia que tem mais carbonos. Numerar essa cadeia carbônica, começando a numeração pelo lado mais próximo à ramificação. No caso, a ramificação mais próxima da extremidade
é essa aqui. Então, esse é o carbono 1, esse é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também é um octano. Octano. O nome agora das ramificações. Então, aqui temos um carbono na ramificação, é o 3-metil. 3-metil. Aqui é o 4-metil. Aqui é o 5-etil. 5,etil. E aqui é o 5-isopropil. Isopropil. Então é um composto muito ramificado. E vamos botar ordem nesse negócio. Primeiro organizar em ordem alfabética. Qual desses nomes aqui começa primeiro? I, E ou M? É o E. Então a primeira ramificação a ser nomeada será o 5-etil. 5-etil. Hífen. Depois é o isopropil, vem primeiro do M, o I. Então, depois do 5-etil, temos o 5-isopropil. Isopropil. Depois, tracinho, 3,4, tracinho, dimetil, tracinho, octano. Olha que nome bonito. Metano. Então, esse é o nome do composto. Letra bonita, hein? 5-etil, 5-isopropil, 3,4 dimetil octano. Esse é o nome desse composto. Agora vamos fazer só mais alguns exemplos aqui, ó. Quando possui ligação dupla, circulo a cadeia principal, a cadeia que contém a ligação dupla, numero, dando preferência à ligação dupla, não à ramificação. O carbono 1 é o carbono mais próximo da ligação dupla. Então, esse é 1, esse é o 2, 3, 4, 5. O nome da cadeia principal é pentano. Pentano. A ramificação aqui, ó, é no carbono 3. Então, é o 3-metil. Então, o nome do composto é 3-metil, pentano. Pentano. Segundo aqui, ó, circulo a cadeia principal, começo a numerar do lado mais próximo à ligação dupla. A ligação dupla e tripla tem prioridade em relação à ramificação. Então, esse é o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Para 6 carbonos é hexano. É o nome da cadeia principal. Tem uma ramificação aqui com um carbono, é o 5-metil. 5-metil. Agora, compor o nome desse composto. 5-metil, 5-metil, hexano. E por último, temos aqui esse composto com uma ligação tripla. Vamos seguir a sequência. Primeiro, circula a cadeia principal, é a que contém maior número de carbonos e contém a insaturação. Depois numera, começando a numerar pelo lado mais próximo, a insaturação. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, carbono 3, 4 e 5. Aqui tem duas ramificações. Aqui a ramificação está no carbono 3, 3-metil. 3-metil. Ali em cima é a ramificação no carbono 4, então é o 4-metil. 4-metil. A cadeia principal tem 5 carbonos, então é o pentano. Pente, de 5, né?
an. Então a cadeia principal é o pentino, pente de 5 carbonos, in. Da insaturação, a gente tem que informar também aqui, ó, coloca o tracinho, informa a posição da insaturação, é o carbono 1, pente 1, ino. O final é óbvio que é um hidrocarboneto. Agora, compor o nome desse composto. Começo, então, pelas ramificações. 3,4 traço dimetil, traço pente, traço 1, traço ino. Então, esse é o nome desse composto, 3,4-dimetil pente 1 ino. Então, aqui encerra essa aula de nomenclatura de compostos de cadeia ramificada. Foi uma aula bem longa. E se você chegou até o final, escreva aqui, ó, eu resisti. Muito obrigado pela sua atenção. Não se esqueça de dar o like, compartilhe esse conteúdo para outras pessoas também aprender essa matéria. Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.